Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste domingo de ressurreição, domingo de louvor, de adoração ao Senhor, e nós nos reunimos aqui, nos irmanamos para adorar, bendizer o nome do Senhor e proclamar que o Senhor ressuscitou, que Cristo vive, e que nós cremos nisto e que proclamamos isto como verdade nossa, para que essa verdade também chegue às pessoas. Hoje é o dia máximo da cristandade, é o dia em que Cristo venceu a morte, mas também deu oportunidade, tanto para mim quanto para você, de vencer também esta morte. Nós estamos agora, nós que somos da Igreja Presbiteriana da Fontinha, Estrada da Fontinha 220, Bento Ribeiro, nós estamos nos reunindo em culto, em celebração, para dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso então, amado irmão, amada irmã, ou você que por acaso pode nos acompanhar através deste vídeo, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus em oração. Vamos buscar a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor ressuscitou, porque vã não é a nossa fé, porque também não creram em vão aqueles que no passado esperaram pelo Senhor, porque a nossa fé, ela tem sentido nesta ressurreição. A nossa fé, ela triunfa sobre a morte. E um dia nós vamos para os céus por causa desta mesma fé, por intermédio da graça que vem lá dos altos, que nos leva a Deus. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este domingo de ressurreição, de celebração, Senhor. Que esta alegria, Senhor Deus, invada todo o nosso coração, que possamos proclamar, Senhor, esta verdade, Senhor, que possamos nos alegrar nesta verdade, que nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma consternação possa apagar o brilho da alegria desta Páscoa, que o Senhor ressuscitou. Seja agora, Senhor Deus, com este culto, com esta programação, nos prepara para melhor te servir. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Aleluia, irmãos, Cristo ressuscitou. E nós queremos falar sobre isso com os irmãos na palavra de Deus. E também sobre as consequências desta ressurreição em nossas vidas. Por isso que eu convido a você que tome a sua Bíblia e a abra no Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 20. João, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do verso 24 e chegaremos ao verso 25. João 20, 24 e 25. Eu quero, na realidade, orientar você que leia todo esse capítulo 20. Ele fala da ressurreição. Mas nós vamos ficar nesse texto que fala sobre Tomé, sobre a sua incredulidade. Que diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos
o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e se não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amados irmãos, muitas pessoas têm dificuldade para acreditar. E note que acreditar não é só que o fato aconteceu, mas também, de um modo mais profundo, é aplicar as verdades daquele fato em nossas vidas. Às vezes nós temos a certeza que algo é bom, que existiu e que é eficaz, mas muitas vezes nós somos reticentes em aplicar aquilo que é bom, aquilo que é prazeroso, aquilo que é agradável para as nossas vidas. Um excelente exemplo são as tecnologias para aqueles que já estão acima dos 50 anos. Para mostrar a alguém um laptop, um computador, um programa novo, uma câmera, as pessoas são muito reticentes. Sabe que é bom, sabe que um programa, a informática são coisas boas, mas nós ficamos reticentes, porque nós não sabemos, porque é o novo, porque traz informações novas para a gente, mas também vai tirar da gente do senso comum, daquilo que nós já sabíamos há muito tempo, e nós não queremos mexer com as coisas antigas. Esta que é a realidade. Nós somos muito conservadores às vezes. Mas quando se trata de fé, e na fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados sempre a ousar para mexer conosco, mexer na nossa estrutura, mexer com aquilo que é mais profundo e abissal na nossa mente e no nosso coração, porque nós estamos, na realidade, formando uma nova criatura. Deus está trabalhando em nós, formando em nós uma nova criatura, e precisamos então, a partir da fé, a partir da mudança, a partir da conversão, do grego metanoia, da transformação, transformar naquilo que nós éramos, naquilo que Deus quer que sejamos. Ora, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui em João é o texto pós-ressurreição do Senhor Jesus. Havia ainda muitas dúvidas, incredulidade mesmo, reticências. E o texto de João nos fala que os discípulos foram para Jerusalém, onde o Senhor mandara que eles fossem. Estavam ainda eles escondidos, temerosos, e eles falam: olha, nós encontramos o Senhor nos apareceu, e ali estavam todos eles, menos 2 discípulos, Judas, que havia se enforcado, e Tomé. Tomé é sempre aquele que abraçou a sua própria solidão, porque queria ser aquele que queria, pela sua metodologia, aferir todas as coisas. E isso, às vezes, é muito triste e trágico quando se trata de fé, porque a fé não nos dá, às vezes, condições de ter tal comportamento. Isso também é o comportamento daquele que quer nele mesmo convergir todas as coisas, porque ele quer de alguma maneira controlar as coisas e o ambiente. Irmãos, não dá para fazer isso todo o tempo. Nós temos que soltar as amarras
e deixar que Deus controle. Ora, irmãos, naquele tempo, Judas vendeu o Senhor por 30 moedas. Pedro negou e falou para ele: olha, eu vou pescar, eu já estou em outra. Tomé abandona o seu grupo e vai também em uma outra direção. E a fé aqui então parece que é inerte nesse grupo da igreja. Mas o Tomé é interrogado mais tarde pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus: Tomé, coloca aqui o dedo, não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, nos nossos dias atuais, nós também somos, de alguma maneira, esboçadores destes mesmos sentidos que havia lá no início, lá na primeira aparição do Senhor Jesus. Nós deixamos às vezes de ter esta fé, porque falta-nos às vezes o fervor desta fé. A nossa fé passa a ser aquela fé muito mais um conhecimento superficial daquilo que aconteceu, do que propriamente algo que se engaja, algo que se coloca à disposição do Mestre. E muitas pessoas que dizem: olha, eu creio no Senhor Jesus, tem às vezes um pensamento estéril, em si mesmado da fé, sufocado pelas estruturas da vida, sufocado pelos próprios problemas da vida, e essas pessoas começam a olhar o seu próprio umbigo, os seus problemas, e parece que são crentes ocasionais. Aquele tipo de crente que prega algumas vezes, que vive o evangelho como que algumas vezes na casa de Deus. Ora, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e olhamos para as reações adversas do próprio Senhor Jesus, nós entendemos que nós precisamos ter uma fé longe da incredulidade, porque a incredulidade não pode ter lugar diante da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do domingo de Páscoa, porque a Páscoa, ela quebra a ressurreição, ela quebra qualquer olhar adverso, monótono desse tipo de postura, essa postura incrédula que nós temos. Gostaria de analisar com você os tipos de incredulidades que nós vemos nesse texto, que talvez possa atingir a nossa vida, mas em último lugar dizer para você, e aplicando na sua vida, no seu coração, que existe solução ainda nos dias atuais para que nós tenhamos esse fervor evangélico, essa volta para o primeiro amor, esse olhar concentrado naquilo que o Senhor quer que olhemos, se não vejamos. Mas quando olhamos para o texto e olhamos para a vida de Tomé, nós vimos que a incredulidade pode ser alguma coisa instaurada dentro do nosso coração, que se torna uma prática, muito mais que um hobby, mas que instaura na nossa vida como maneira de ser e de abordar as coisas. E passamos a ser céticos na igreja, no olhar para as pessoas, no olhar da vida, e parece algo que é resistente em qualquer um dos nossos parecer. Se não vejamos, olha, no versículo 25, os discípulos, eles disseram ao Senhor Jesus: olha, nós vimos o Senhor. Mas qual foi a resposta aqui de Tomé? Tomé diz: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos,
se eu não colocar o dedo lá onde estavam esses pregos, e se não puser a mão lá do lado dele, onde foi ferido, onde a lança fez o buraco lá, eu não vou crer. Eu tenho que ver, tem que passar pelo meu crivo, pela minha chancela. Irmãos, você e eu, nós temos uma disposição natural para descrer ou para controlar as coisas. Parece que isso é programado na gente, parece que está no nosso DNA. Nós temos um olhar, às vezes, muito pessimista das coisas, que queremos, neste controle, ver os mínimos detalhes, e a fé não se presta a essas coisas. A fé em Cristo Jesus nos libera e nos mostra os caminhos que nós devemos seguir. Quando nós olhamos para a própria vida de Tomé, Tomé revela isso na sua vida anterior, pregressa. Lá em João capítulo 11, versos 14 e 15, Lázaro morre e o Senhor Jesus, olha, nós vamos lá, eu vou ressuscitar, eu vou fazer a minha obra, eu sou o Filho do Deus vivo, eu vou chamar Lázaro, Lázaro sai. E Lázaro vai ressuscitar. E qual é a resposta de Tomé? Vamos nós também, nós vamos morrer lá com Jesus, porque havia perigo de vida para o Senhor Jesus. E Tomé então começa a olhar o negativo. Parece que essa incredulidade é algo resistente que nos paralisa, segura o nosso pé, e nós só olhamos o carnal, nós só olhamos as consequências humanas e esquecemos da palavra de Deus. Era o próprio Senhor Jesus encarnado dizendo, olha, vamos para lá que eu vou fazer a obra de Deus. E nós nos encolhemos, nos amedrontamos e olhamos o que o homem fala e o que as circunstâncias falam. Mas ainda, irmão, Jesus estava falando de vida, de ressurreição, de tirar o homem da morte carnal, mas também insistia em enxergar apenas a morte pessoal, a inconsequência dele. Muitas pessoas estão olhando assim hoje. Muitos membros da igreja colocam dificuldades na obra de Deus. Deus chama as pessoas à obra dele e essas pessoas não conseguem entender os propósitos de Deus, não conseguem entender os propósitos que Deus tem para a igreja. Queridos, muitas vezes Deus tem chamado a nossa igreja para ela enxergar espiritualmente o seu papel, a sua função de pregar o Evangelho. Precisamos despertar jovens, crianças, homens, mulheres para o Evangelho, e o Senhor não dará essa obra a nenhum dos anjos, mas Ele deu e outorgou a nós poder para nos despertar, para falar, para ir, para interessarmos por esta obra. Nós temos que despertar esse fervor evangélico, essa vontade de proclamar os mistérios e o poder de Deus. Mas ainda, irmãos, nesta visão cética de Tomé, Tomé era cético também quanto ao que Deus podia fazer no futuro. Lá em João 14, a partir do verso 1, o Senhor fala, e Tomé estava ouvindo, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar lugar, mas quando eu preparar lugar, vocês vão estar comigo. Mas aí também eu pergunto, Senhor, qual é o caminho? Senhor, nós não sabemos o caminho. E o Senhor fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos com negativismo e de maneira sombria
com ceticismo, com incredulidade, as coisas de Deus, nós nos perdemos no caminho. Quanto crente bom tem se perdido no caminho? Quanta boa obra poderia ser feita por crente engajado na palavra de Deus, e essa boa obra como fruto da palavra de Deus, mas essas pessoas não conseguem ter essa atitude. Nós vemos isso, irmãos, porque Tomé também, nesse tipo de fechar-se em si mesmo, talvez seja uma redundância, mas Tomé entra e olha para dentro de si mesmo, mas fica ali, né? Tomé tinha medo, e o Senhor chega lá e bate na porta e entra no coração de Tomé. Mas naquela ocasião o Senhor aparece lá em João capítulo 20, a partir do verso 19, e entra e fala: paz seja convosco. Tomé, um dos 12 que não estava quando o Senhor apareceu. É isso que o texto fala. E a pergunta é, irmãos, por que Tomé não estava junto com os irmãos? Por que os outros estavam e só Tomé não estava? E Judas, por motivo óbvio, porque havia se matado. Mas por que Tomé não estava? Porque alguém que está com medo, é solitário, ele se isola, ele fica olhando para os seus próprios botões, ele tem medo da vida, e uma das consequências, ele não consegue se relacionar com seus próprios irmãos da fé, e às vezes nem com a sua família. Incredulidade faz isso, faz com que a pessoa tenha medo das pessoas, medo de si mesmo, medo do futuro, medo de se expor. E o Senhor entra no coração daqueles que são seus e fala: olha, tenha paz, paz seja convosco, paz seja convosco. Mesmo você não sendo aquele que está junto com os seus, está longe, está solitário, está com medo, o Senhor chama você para que você saia dessa incredulidade resistente e abrace o Cristo ressurreto, que quer usar você, a sua vida, o seu coração, para a sua glória. Mas ainda, irmãos, falando sobre essa incredulidade, nós entendemos que ela, além de poder ser resistente na nossa alma, está caminhando conosco no nosso coração, ela reside naqueles lugares mais abissais da nossa vida, e ela pode ser muito arrogante, muito obstinada, ela pode ser dura, e ela pode querer brigar até com as outras pessoas, porque assim é o incrédulo. Ele, quando ajudado, ele é igual aquele animal que não entende as coisas, ele quer morder as mãos amigas. Isso acontece às vezes com esse tipo de pessoa. E Tomé não acreditava nem nos seus próprios irmãos. Imagine só, todos falavam: Tomé, nós vimos o Senhor. E ele falava: olha, eu não vou crer, eu só creio, eu quero ver as marcas lá do prego na mão, eu quero ver a marca da lança. E outra coisa, não é só ver não, eu tenho que ver e tenho que colocar o dedo lá, eu tenho que inspecionar. Então ele exigia a sua própria prova. A prova dos outros não valia nada. Na realidade, quando as pessoas agem assim, os outros e suas provas ou sua maneira de ser não vale muita coisa. E às vezes, irmãos, existem duas posturas arrogantes,
que é a postura científica, aqueles que querem uma prova científica. A ciência prova isso, a ciência comprova isso, há uma prova científica, racional, e as pessoas querem a frieza dos cálculos, dos números, da inércia da fé. A fé não pode entrar aí. E aí nós às vezes não temos. Mas às vezes a pessoa não quer nenhuma prova de fé, só de razão, mas só quer a fé e torna-se um fundamentalista que só quer olhar aquilo e não quer olhar o mundo, a lógica, a ação de Deus, e muitas vezes se torna até violento e agressivo, e os dois limites extremos não agradam a Deus. Conta o reverendo Billy Graham que alguém nas suas orações começou a fazer jejum e falou assim: eu quero todos os dons espirituais e vou orar, e vou perseguir, porque está na Bíblia, né? Procurar os melhores dons, e eu vou usar a Bíblia. E ajoelhado buscava esses dons. E esse homem morreu. Morreu porque Deus não quis dar esses dons a ele, mas não está na Bíblia. Mas a sua interpretação foi fundamentalista. Não foi uma interpretação daquilo que Deus queria fazer na vida para ele. Não era plano de Deus para a vida dele. Muitas vezes, irmãos, nós não temos essa clareza absoluta e às vezes somos arrogantes. E Tomé, ele tinha uma resignação em relação àquilo que ele queria. Eu quero ver as marcas, eu quero botar o dedo, eu sou resignado, porque assim, toda a incredulidade, ela é obstinada. Ela é obstinada porque todo incrédulo é arrogante. Mas nós nos fazemos arrogantes, irmãos, quando nós também não nos colocamos diante do Senhor com paciência, com tranquilidade, com amor, olhando para os planos de Deus e olhando para que Deus possa fazer a obra em nossas vidas. O Senhor quer que nós mudemos a nossa percepção e possamos entender que Ele tem esses planos para a nossa vida. Alguns têm perdido a sua fé e têm dito isso para as outras pessoas. Perdem a fé porque querem passar a sua fé por esses próprios crivos que eles criam. São os crivos da fé de Tomé. Querem ver as marcas nas mãos, querem ver as marcas do lado. E aí isso não acontece porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não precisa dessas coisas para provar que Ele é Deus. E essas pessoas arrogantemente perdem a sua fé, perdem a maneira de crer como criam no passado. E dizia um professor meu: essas pessoas que perdem a sua fé é porque na realidade nunca tiveram de verdade esta fé. Elas tinham um sistema de crença, porque a fé que é embasada lá na rocha, ela é humilde, ela não é obstinada, ela não é arrogante. E aí a pergunta fica, irmãos, qual é o tipo de fé que você tem? Ela é a fé verdadeira, genuína, lá da rocha? Ou ela é um tipo de fé como a de Tomé, que precisa passar por alguns crivos criados por ele mesmo, um sistema de crença que ele adotou para que, passando por ele, aí então ele vai crer. O Senhor nos chama à liberdade, a uma fé livre, uma fé que nos aponte
e a Cristo, e nós, em vendo Cristo, possamos adorá-lo e chamá-lo de Senhor. Essa Páscoa, essa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quer nos mostrar esse tipo de fé, uma fé sem obstinação, sem limites, para a glória de Deus. Mas ainda, em terceiro e último lugar, qualquer tipo de incredulidade, ela se choca e se rompe quando ela tem um encontro verdadeiro com o Cristo verdadeiro. Gostaria de ler com você o verso 26 agora. Olha a resposta do Senhor Jesus. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, e seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé já está com os irmãos. Já cai aquelas barreiras anteriores do ceticismo, ele consegue enxergar o seu irmão. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não conseguiram ver o Senhor Jesus como nós, mas que conseguem hoje crer no Senhor. Passaram 8 dias, irmãos, daquele primeiro encontro. Tomé estava remoendo todas aquelas palavras, todo o encontro com o Senhor Jesus, todos os ensinamentos até aquele momento. Então o Senhor Jesus chega próximo a ele, numa entrada especial, e fala: olha, paz seja convosco. E de pronto e de plano ele consegue entender: esse é o Senhor Jesus, e consegue então compreender que aquela incredulidade até aquele momento era algo que deveria ser colocado de lado, mas também era algo ridículo, de um coração ridículo, de um coração duro. Tomé estava com os crentes, irmãos, isso tem que ser sublinhado. A incredulidade de Tomé foi também corroída e corrompida aos poucos, porque ele conseguiu ver os seus irmãos. Isso é muito importante na vida cristã. Mas ainda, irmãos, esse testemunho não pode deter a nossa vida em relação à fé com que nós tratamos as coisas da vida, não só o nosso irmão, mas também as outras pessoas. Note que João, ele é minucioso em alguns detalhes aqui no versículo 26 em diante. Ele fala: olha, as portas estavam trancadas, ninguém ouviu ninguém arrombar nada, as pessoas estavam em silêncio, mas também os corações já não estavam incrédulos. A graça do Senhor Jesus é irresistível. As ovelhas do Senhor, lá em João capítulo 14, ouvem a voz do Mestre, seguem o pastor, e aquela visão poderosa se aplica a esse momento, porque o Senhor não arromba nenhuma porta. Ele simplesmente entra na casa de maneira suave, de maneira que
penetra no coração, na casa, no trabalho, na vida, nos relacionamentos, como ele entrou naquela casa, no silêncio da casa, no silêncio dos corações incrédulos e com as portas às vezes fechadas. Mas note, sem violência, sem arrombar. Muitas vezes, talvez, nós estejamos vivendo assim, vidas opacas, tristes, lutando pelo pão de cada dia, ou às vezes oferindo lucros que nós não sabemos para quê, para quem vamos deixar, ou lucros ou dividendos que só vamos ali ganhar o pão, comemos daquele pão e mais nada. Nós precisamos nos render ao Senhor para que a nossa vida tenha brilho, tenha sentido, mas também tenha aplicação neste século. A palavra de Deus fala que a graça do Senhor é uma graça irresistível. Ou seja, as ovelhas do Senhor, elas, em ouvindo esta graça, elas são tocadas no coração. E o Senhor também, com um confronto que Ele faz à nossa vida, ao nosso coração, Ele se dirige àquele que era o mais incrédulo de todos, que era Tomé. Tomé, você não queria passar a sua fé por seus modos de investigação? Você não tinha aqui uma rotina para ver? Então olha só, dá uma olhada aqui na minha mão, bota o dedo aqui, Tomé. Olha também no meu lado, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. E Tomé creu. E Tomé fala: Senhor Deus, Deus meu, o Senhor ressuscitou, isso é verdade. Naquele momento, irmãos, muito mais do que essa declaração que era o Senhor, cai também por terra a incredulidade daquele homem. E aquele homem nunca mais descreu da palavra de Deus e do testemunho que o Senhor pôde fazer na vida daquelas pessoas. Tomé passou a ser um pregador do Evangelho, foi mandado a terras distantes e, segundo algumas pessoas, chegou até a Espanha pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que crer, temos que ser acionados por esta fé, e esta fé tem que fazer diferença na nossa vida. Tomé creu, Tomé pôde olhar para o Senhor Jesus, pôde jogar todas as diferenças e barreiras no chão, tendo em vista esse encontro. Será que nós estamos hoje precisando também desse encontro? Precisamos renovar a nossa vida espiritual? Será que você não precisa mais de um olhar de fé para aquilo que Deus tem feito na sua vida? Será que as coisas estão boas na sua vida espiritual? Tomé viu que tudo aquilo que ele pensava que ele cria estava tudo equivocado. E ele se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Nós precisamos, diante de Deus, passar a nossa vida espiritual a limpo, para que as coisas possam mudar em nossa vida, para que possamos crer realmente no Senhor, não só nessa superficialidade, mas que essa fé nos leve a encontrar o Deus vivo, o Deus de toda a criação e o Deus que faz a diferença em nossas vidas. Mas ainda o Senhor faz um alerta: bem-aventurados aqueles que não creram, que não viram e creram. Ou seja, muitas pessoas não vão conseguir ver o Senhor como Tomé.
mas conseguem crer, conseguem olhar com os olhos espirituais e conseguem se colocar à disposição do Senhor. Nós precisamos também ser esse tipo de pessoa que entendam através da palavra de Deus que a nossa missão é muito mais do que ver, mas ela se baseia também no crer em Deus, no crer naquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Que Deus abençoe você nesta atitude de vida. E agora eu gostaria de fazer pelo menos 3 aplicações para a sua vida com essa palavra. E a primeira delas é o seguinte, que a Bíblia nos fala dessa ressurreição do Senhor Jesus, nos fala dessa veracidade, nos fala que foi um fato histórico e nós precisamos, a partir dessa verdade, crer, não de forma superficial, mas de forma profunda, para não sermos os Tomés dos dias atuais, mas sermos proclamadores, para viver essa fé de forma profunda. A segunda grande verdade é que nós somos chamados a manter comunhão com Deus nos dias atuais, não obstante as circunstâncias, as lutas. Hoje nós estamos num coronavírus, numa pandemia mundial, mas não obstante a ela, o Senhor nos chama para sermos brasas vivas na casa de Deus. Não podemos perder a fé. Temos que proclamar esse evangelho a toda criatura. E a terceira grande verdade é o seguinte: muita gente está saindo das igrejas, está se bandeando das igrejas, porque elas têm vestido as roupagens de Tomé. Elas têm deixado que o mundo e as suas agonias, mas também as suas benesses, viu, irmãos? As roubem da casa de Deus, das coisas de Deus. E a incredulidade tem batido a porta e a ressurreição não tem sido aplicada a essas vidas. Nós temos que restaurar a nossa fé. Nós temos que voltar para a casa de Deus. Temos que criar em nós aquele vínculo da fé, para que a fé seja o vínculo da nossa vida com Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E isso se aplique em bênção para você, para a sua casa. Que possa haver um renovo espiritual em você. Que você que olhe para Tomé, aquele incrédulo, possa ter a segunda face da vida de Tomé, ser um missionário, um pregador, que leve a mensagem do Senhor até em outros países, ser um homem de poder, ser um homem não incrédulo, mas um homem crente para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Querido, nós vamos fazer a nossa oração final, depois teremos a bênção apostólica. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos aqueles pedidos de oração, então você pode durante a semana mandar os seus pedidos de oração para a gente relacionar. Quinta-feira estaremos juntos, então de novo naquela reunião de oração, se Deus assim permitir, tá bom? Chegue-se próximo agora ao seu aparelho, coloque a sua mão próximo a ele, clame pela sua família, pela sua casa. Nós estaremos orando aqui também com você e por você. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor Deus, em que nós encerramos essa participação com os irmãos, queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Entregar nas Tuas mãos todas as petições aqui feitas pelos Teus servos e pelas Tuas servas, Pai. Ouve o clamor do Teu povo, ouve as necessidades do Teu povo, Pai, e resolva segundo as Tuas vontades, segundo o Teu plano para cada um de nós,
todas as nossas queixas, todas as nossas petições, tudo aquilo que sai dos nossos lábios, Pai. Seja com aqueles que estão enfermos, com aqueles que pedem que se abram-lhes portas de emprego, Pai, na área da justiça, na área pessoal, na área familiar, na área dos matrimônios, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Abre, Senhor Deus, as portas, que a tua mão de poder se estenda nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai. Assim nós oramos, pedindo uma bênção especial para o teu povo, para que esse coronavírus, Pai, não chegue na nossa casa e nem naqueles que são servos teus, Pai, nem nas nossas famílias. Protege o teu povo, Pai. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, receba agora a bênção do Senhor. Coloque também a mão próxima ao aparelho, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estaremos então juntos por vídeo na próxima quinta-feira. Até lá, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.